Heróis da Fé. A história de Jeremias. Distribuição Sociedade Bíblica do Brasil. Versão brasileira, Dubla Vídeo São Paulo. Você está aí, Benjamin. Eu estava te esperando. Eu sabia que vinha me visitar. Vem, entra. Fica à vontade. Eu estava bem tristinho. Não acontece nada de novo por aqui. Daí pensei, ei, Benjamin, deixa de vagabundagem. Vá à Caverna das Histórias e tcharam! Aqui estou eu, narrador. Sim, é como todo mundo me chama. O narrador de histórias. Histórias dos grandes heróis. Heróis da fé. Bem-vindo ao meu humilde lar. Como pode ver, aqui guardo tesouros muito valiosos. Olhe, tenho a espada de Golias, fragmentos da Arca de Noé, alguns dos objetos pessoais de José e... Tá, tudo é muito bonito, mas eu não vim para ver nenhum desfile nem relíquias. Oh, mas que impaciente. Eu sei por que você veio. Acompanhe-me e olhe bem. Esta é minha coleção favorita. Os reis de Judá, Israel e Egito, que governaram uma época dificílima, uns 600 anos antes do nascimento de Jesus. Que feios. E isso porque eram os reis. Acho que perderam as cabeças. São só estátuas, bustos, obras de arte. Olha, aí estão Josias, Joaquim, Zedequias, reis de Judá. Necal, rei do Egito. O grande Nabucodonosor, rei da Babilônia e... E minha vovozinha. Escuta, por que não conta logo uma história? Pode ser deles, desses reis. Conta, vai, conta. Eu vou contar, mas espera. A história que eu quero te contar não é exatamente deles, mas de um homem que os enfrentou durante toda a sua vida. Ele nunca usou armas, só as mensagens que Deus lhe dava. Era um verdadeiro herói, o profeta Jeremias. Esta história começa em Anatote, perto de Jerusalém, quando Josias era rei de Judá. Destruição, grande dor, muita desolação, imperando a maldade, tudo é perversão, porque o povo de Deus, ao pecar, se afastou dos caminhos Senhor. Tirania e guerra, era grande o temor, imperando a maldade, tudo é perversão, porque o povo de Deus, ao pecar, se afastou dos caminhos do nosso Senhor. Jeremias ainda era jovem e descendia de uma família de sacerdotes.
Jeremias, antes de seu nascimento, eu já tinha lhe escolhido para ser o profeta das nações. Mas, Senhor, eu sou jovem demais e não sei o que falar. Não diga que é jovem demais. Eu lhe dou autoridade e palavras para destruir e para erguer nações. Agora olhe com atenção. O que é que está vendo? Eu estou vendo que está vindo uma onda do norte a ponto de se desfazer. Sim, porque a destruição desta terra virá do norte. Encha-se de muita coragem e fale o que eu lhe disser. Jeremias estava confuso, triste. Sentia muita tristeza ao ver a inevitável destruição que viria de Judá e Israel. Que horrível. Meu coração chega a doer de ver tamanha desgraça. Judá e Israel vão ser destruídas. O que é isso? Posso ver os exércitos que vêm destruindo. Ouço o som de suas trombetas e seus gritos de guerra. Vejo a terra e ela está um deserto. E no céu não há mais luz. As montanhas estremecem. Os campos estão áridos e as cidades totalmente destruídas. Essa é a ira de Deus. Caramba, isso é legal demais. Essas visões pareciam um filme. Jeremias compartilhava essas visões com o povo, com os sacerdotes, com as pessoas mais próximas a ele. E mesmo que respeitassem muito Jeremias e admirassem sua devoção a Deus, as palavras dele eram tão duras que incitaram o ódio entre o povo de sua própria terra. Jeremias é um traidor. Se não parar de falar essas bobagens, vamos matá-lo. Jeremias, você está assustando o povo com as suas ideias. Será que não percebe que podemos matá-lo para fechar essa sua boca? O nosso Senhor Deus disse que todos serão castigados, que os jovens morrerão na guerra e que seus filhos morrerão de fome. Em pouco tempo, nosso Senhor descarregará uma calamidade e ninguém escapará. Vamos embora! Esse homem está maluco. Só fala de guerra. Ele é quem faz a guerra. Um dia, Deus enviou Jeremias a Jerusalém com uma estranha missão. Cá estou, meu Deus. O Senhor me mandou ir à casa do oleiro. Deve ser esta aqui. Posso entrar? Posso ver o que o senhor está fazendo? Claro, amigo. Se quiser ver, entre. Por que o senhor destruiu essa vasilha antes de terminá-la? Porque não estava do jeito que eu queria. Tenho que fazê-la direitinho. Entendeu, Jeremias? Essa é a minha mensagem. Por acaso eu não posso fazer com o meu povo o que o oleiro faz com o barro? Diga ao povo de Judá e Israel que estou preparando o castigo deles. Jeremias tinha sido escolhido para uma missão muito delicada. Ele reuniu muitas pessoas e transmitiu a todos o que Deus tinha dito a ele. O Senhor disse: meu povo me esqueceu porque queima incenso aos seus ídolos. Por isso eu os entregarei a seus inimigos. Saiam destes caminhos errados e sigam o Senhor, e Ele não os castigará. Esse homem está louco. Esse homem é perigoso. Ele só fala em destruição. Então vamos matá-lo. Os sacerdotes ficaram muito furiosos quando Jeremias falou no templo. O Senhor Todo-Poderoso disse: vou enviar à cidade, aos povoados vizinhos, os castigos que anunciei. Porque são teimosos e não querem me obedecer. Louco. Está maluco? De que Deus está falando? Quem é o seu Deus? O da destruição? Chega! Isto é o cúmulo. Soldados, prendam-no. Finalmente aconteceu o que muitos já esperavam. Jeremias foi preso e muitos descontaram suas fúrias nele. Ele foi acorrentado e brutalmente chicoteado. Você merece isso por ficar falando que a cidade ia ser destruída e que ninguém mais poderia morar nela. Agora acorrentem-no. E que lhe sirva de lição. Viu só, Senhor?
Como essa gente briga e me maltrata quando anuncio suas mensagens. Não, o chicote não. Você entendeu? Qualquer outra pessoa já teria desanimado. Imagina. Qualquer um teria medo. Foi horrível. Mas Jeremias não teve. E sabe por quê? Por teimosia? Não porque era teimoso. Mas porque queria obedecer a Deus. E ele sabia que seu povo ia ser destruído. Meu Deus. Estou passando por tudo isso por anunciar sua mensagem. Mas se digo a mim mesmo que não pensarei no Senhor e que não voltarei mais a falar de seu nome, daí sua palavra se transforma em fogo dentro de mim e me queima. E não posso ficar calado. Muito bem, Jeremias. Vamos soltá-lo desta vez. Tomara que tenha aprendido a lição. Pare de ficar falando essas loucuras, porque da próxima vez não vamos ser tão bonzinhos com você. Você e sua família serão presos e na prisão morrerão. Coitado do rapaz. Nunca vai aprender. Então Jeremias ficou proibido de falar para a multidão. Foi então que ele teve uma ideia. Baruque, olha, me proibiram de ir ao templo para passar a mensagem de Deus. Então vá você e diga o que Deus disse. Mas Jeremias, eu não sei o que eu vou falar. Eu ditarei o que deve dizer. Você irá ao templo e lerá minhas palavras. Quando Baruque leu os pergaminhos ditados por Jeremias, o povo começou a se apavorar. Não demorou muito tempo para que o rei e os sacerdotes ficassem sabendo o que estava acontecendo. Jeremias estava procurando confusão. Meu senhor, trouxe más notícias. O que foi? Conte-me. Baruque, o ajudante de Jeremias, está no templo lendo um pergaminho que contém mensagens de Jeremias. Vá até Baruque e traga a ele seu pergaminho. Se o rei ficar sabendo... Baruque foi preso enquanto lia os pergaminhos e foi levado até os guardas do rei. Sente-se, Baruque, e leia para todos. Todos ficaram atônitos. Eram as mesmas palavras de Jeremias que falavam de destruição e castigo por parte de Deus. Como foi que você escreveu isso? Jeremias ditou para você? Ele ditou cada palavra e eu escrevi exatamente como ele disse. Vamos informar isso ao rei. Acho melhor mesmo. O rei vai ficar muito irritado. Ouça, Baruque, é melhor você ir embora e dizer ao Jeremias para se esconder, porque quando o rei ficar sabendo disso, nem imaginamos o que possa acontecer. Quando os oficiais foram dar a notícia ao rei, ele pediu que lesse o conteúdo do pergaminho. Opa, agora estava perdido. Coitadinho do Jeremias. Enquanto liam cada parágrafo, o rei rasgava um pedaço lido e jogava no fogo. Isso foi feito com cada um dos parágrafos que lia. Nem o rei, nem os funcionários tiveram medo, nem sequer ligaram para as palavras de Jeremias. Mais tarde, o rei mandou chamar o Jeremias. Jeremias, por que você escreveu que o rei da Babilônia destruirá o nosso país e matará nosso povo e nossos animais? Rei Joaquim, esta é a palavra do Senhor. Você não terá descendentes do reinado de Davi. Você, seus descendentes e seus funcionários serão castigados por seus pecados, e farei recair sobre vocês as catástrofes que anunciei. Assim disse o Senhor. O que não entende, Jeremias? Suas palavras nada valem. É melhor que vá embora. Tanto trabalho do Baruque. Queimaram tudo e escreveu tanto e tudo virou pó. Os rolos de pergaminho foram destruídos, mas Jeremias não teve medo. Pelo contrário, ele percebia que a mensagem de Deus não era ouvida e que as pessoas não se importavam com suas palavras. Depois de 4 anos invadiram Judá, o povo babilônio com Nabucodonosor. Joaquim, rei de Judá, quis lutar sem temor, pois era inimigo de Nabucodonosor. Nabucodonosor! Depois de vê-lo morto, Joaquim, rei, se proclamou, e isso não agradou a Nabucodonosor. Joaquim então fugiu, Zedequias se fez rei, com
o consentimento de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Se queres aprender o nome desse rei, repita então comigo: Nabucodonosor. Nabucodonosor. Escuta, narrador, se não estiver mais afim de contar histórias, a gente podia fazer uma dupla e sair cantando pelo país, não é? Tudo aconteceu conforme o Jeremias tinha falado. Não houve descendentes no reinado do rei Joaquim. Nabucodonosor nomeou Zedequias, rei de Judá, o famoso jugo. O quê? Você sabe o que é um jugo? Bem, eu sei sim o que é. Pois bem, como eu posso explicar? Um jugo sei lá, um jugo é um jugo, ora as bolas. Muito bem. Essa é a peça que prendem no pescoço dos animais. É assim que eles puxam o arado quando preparam a terra para semear. E o jugo? O que isso tem a ver com o Jeremias? Por que estou te contando isso? Ouça com atenção. Jeremias, o que está fazendo? A vontade de Deus. Não estamos entendendo. Deus me pediu para que eu fizesse um jugo e uns laços. E pediu para que eu os colocasse no meu pescoço como sinal de submissão ao rei da Babilônia. Acharam que ele ficou louco. E o rei? O rei! Jeremias, por que carrega esse jugo? É um sinal de submissão. E o que isso quer dizer? Quer dizer, rei Zedequias, que tem que se submeter ao rei da Babilônia. Se obedecer, viverá. Mas os feiticeiros e adivinhos disseram outra coisa. Não lhes dê ouvidos. Não os escute. Eles estão te enganando. Jeremias sempre desconcertava os que lhe escutavam. Nesta ocasião, em vez de ficarem apavorados, entenderam isso como uma piada. Jeremias carregava seu jugo em todo lugar, inclusive ao templo. Escute-me, Jeremias. O Senhor falou comigo e me disse: vou quebrar o jugo do rei da Babilônia e dentro de 2 anos devolverei os objetos do templo. É mesmo? Tomara que o Senhor faça isso mesmo. Ananias, você se acha um profeta, mas vamos ver se vai acontecer o que diz. Ah, é? Veja só o que eu faço com o seu jugo. Desta maneira, tirarei o jugo do Nabucodonosor de todas as nações e o quebrarei. Farei isso por 2 anos. Ananias, o Senhor disse que você quebrou um jugo de madeira, mas ele vai te mandar um de ferro. Ele fará com que até os animais se submetam a Nabucodonosor. Além disso, Ananias, o Senhor disse que não lhe mandou informar nenhuma mensagem. Portanto, morrerá este ano, porque colocou o povo contra ele com suas mentiras. Ananias morreu naquele mesmo ano. Os babilônios invadiram a cidade de Jerusalém e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, mandou que seus exércitos entrassem na cidade vitoriosamente. Ele acampou num vale próximo do local. O rei e os seus filhos foram embora da cidade e fugiram para o sul. Mandem os cavaleiros os alcançarem. Eu os quero vivos. Estão indo para Jericó. Não podem ir mais rápido que a gente. Senhor, os soldados estão nos perseguindo a cavalo. Não podemos fugir. O Jordão não está longe. Vamos, depressa! Não matem o rei nem seus filhos, mas matem todos os outros. Todos morreram, menos o rei e seus filhos, que foram presos e levados até o rei Nabucodonosor. Zedequias, rei de Judá, por que não se rendeu? Agora, como castigo, seus filhos serão mortos na sua frente e você ficará cego. E será levado à Babilônia amarrado. Não, coitadinhos dos meus filhos. Por que não escutei o Jeremias?
Não parece um rei. Anda, rei de Judá! Meus filhos estão mortos. Perdoa-me, meu Deus. Assim, tudo o que Jeremias tinha previsto havia cumprido. O rei Nabucodonosor ofereceu toda a proteção ao Jeremias. Soldado, cuida bem do Jeremias e dê a ele tudo o que precisar. Pois não, senhor. Vocês viram o profeta Jeremias? Quem é Jeremias? Sou eu. Você é Jeremias, o profeta? Sim. O que deseja? Venha comigo. Tire as correntes do profeta. Ele está livre. O rei me encarregou de lhe dar cuidado e proteção. Se quiser vir comigo, eu cuidarei do senhor, mas se não quiser vir, pode ficar. Tem toda a liberdade de escolher. Coitado do homem. Ele está muito confuso. Muito bem. Se não quiser vir, pode ficar com Gedalias. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Resolva com ele onde você quer ficar. Puxa, até que enfim, já era hora de soltarem o Jeremias. Pois é, o Jeremias foi solto. Enquanto isso, todo o povo judeu era escravizado pelos babilônios. Jeremias ficou na cidade de Mispa com Gedalias, o novo governador de Judá. Jeremias acompanhou Baruque, secretário de Gedalias, a princesa e o povo carente que agora vivia em Judá. Jeremias tinha ficado sob a proteção dos babilônios, mas o resto do povo foi escravizado. O exército babilônio queimou o templo, o palácio, as principais construções e derrubou o muro de Jerusalém. E eu que pensei que já tinha chegado a hora da felicidade de todos. Numa certa noite, alguns dos oficiais das tropas judias que tinham ficado por lá foram ver Gedalias escondido. Gedalias, meu senhor, viemos pedir sua proteção. Não queremos ser levados à Babilônia. Tudo bem, Ismael. Eu dou a você e aos demais a minha palavra. Não serão levados à Babilônia. Tem certeza, Gedalias? Sim. Se ficar aqui e servir ao rei da Babilônia, estará salvo. Eu representarei vocês e todo o povo quando os babilônios vierem aqui. Podem guardar vinho, fruta e azeite de oliva e viver bem em algum vinhedo que esteja desocupado. Então, eles ficaram com o Gedalias e a notícia correu e muitos judeus que tinham ido viver em outras cidades voltaram e se apresentaram ao Gedalias e ficaram armazenando vinho e frutas em grandes quantidades. Então nem tudo deu errado. Gedalias passou a ser seu protetor. Quem estava com ele estava completamente a salvo. Mas apesar disso... Gedalias, o rei Bales de Amon mandou Ismael te matar. Não, isso não pode ser verdade. Ismael é meu amigo. Mas é verdade. Deixe-me matar Ismael primeiro. Não podemos deixar você morrer. Se morrer, todos os judeus que voltaram para cá irão embora e seria a ruína do pouco que resta em Judá. Eu ordeno, não faça isso. O que está dizendo de Ismael não é verdade. Pode entender como podem continuar com tanta desconfiança e destruição sem fim. Ele rogará para Deus o escutar e a palavra sempre obedecerá. É tempo de entender, é tempo de seguir. Estamos derrotados, sem ter pra onde ir. Deus nos acolherá, sua palavra salvará, e o seu povo ele guiará.
afastou. Devemos voltar para ele. Gedelias rogará e Deus o escutará, e a palavra sempre obedecerá. Que bom que veio, Ismael. Sejam bem-vindos. Por favor, entrem todos. Venham jantar comigo esta noite. É claro. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme termos Ismael e seus homens jantando conosco. Matem todos! Não deixem ninguém vivo! Não, Ismael, não faça isso! Não é justo. Sim, eu sei. Mas tenho que continuar contando esta história. No final, você tirará suas próprias conclusões. Tudo bem. Continua. Então, os homens de Ismael mataram Gedalias, e todos os homens mais importantes e alguns da cidade. Tomaram os demais como reféns e queriam levá-los ao país de Amon. Mas alguns conseguiram fugir e chegaram onde se encontrava o resto dos soldados judeus que serviam ao povo da Babilônia. Daí os soldados libertaram todos os prisioneiros e mataram Ismael e seu povo. Outra batalha? Que coisa horrível. Mas acho que a justiça foi feita. E o que aconteceu com Jeremias? O Senhor, Deus de Israel, disse: fiquem nesta terra que farei com que prosperem. Não tenham medo do rei da Babilônia. Eu estou com vocês para salvá-los. Se vocês forem ao Egito, morrerão. Jeremias a todos falou, o próprio rei não o escutou, e esse gesto a Deus não agradou. Jeremias outra vez falou, e o povo dele caçoou, foi por isso então que Deus se afastou. Obedecer a Deus, ouvir sua voz, se o escutar certamente Deus lhe ajudará. Obedecer a Deus, ouvir sua voz. Jeremias assim falou e o povo não o escutou. Se obedecer à voz de Deus, se o servir com o coração, certamente Ele lhe protegerá. A felicidade encontrará, o amor de Deus protegerá, e com alegria todos vão cantar. Obedecer a Deus, ouvir sua voz, se o escutar com o coração, Ele ajudará. Obedecer a Deus, ouvir sua voz, a obediência traz felicidade. Obedecer a Deus, ouvir sua voz. Obedecer a Deus, ouvir sua voz. Obedeça-o, siga-o e Ele lhe ajudará. Obedecer a Deus, ouvir sua voz. Escutou, e então terá felicidade. Obedecer a Deus, ouvir sua voz. Jeremias a mensagem ouviu e obedeceu a Deus. Agora entendi tudo. Jeremias obedeceu. Foi isso que lhe fez herói, não as batalhas. Exatamente. Ele enfrentou os reis, sacerdotes e soldados, mesmo quando corria o risco de ser assassinado. E tudo por anunciar a mensagem de Deus. Que era para o próprio bem do povo. E o que aconteceu depois?
Todos que ficaram foram ao Egito. E aconteceu o que Jeremias tinha anunciado. Mas voltaram depois para lá? O país deles continuou a ser invadido? Isso, meu caro amiguinho, é outra história.